Olá, alunos do sexto ano, professor Esquilace, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para a leitura do texto que eu enviei para vocês. Só para lembrar, o texto anterior não tinha atividade, porque a gente vai concluir o assunto hoje. Então, no final, aqui tem as atividades para fazer. Lembrando que as atividades você faz no seu caderno, tá? Depois você vai, tira foto e manda para o GSA, o Google Sala de Aula, que agora eu abri lá um espaço com todas as atividades que eu passei até agora. Se você não fez alguma, se você não postou alguma, você tem um espaço lá para fazer isso, tá bom? E aí fica, você pode se atualizar do que você está atrasado em relação às atividades, tá? Então nós vamos começar agora a fazer a leitura dessa atividade, né? Lembrando da importância de você ler o texto, de você entender o texto para poder refletir sobre ele e aí poder responder qualquer atividade que você tiver que fazer. Então, no vídeo passado, eu tinha colocado, primeiro eu coloquei um vídeo para você saber a diferença entre mistura, né, que era homogênea e heterogênea, e também o vídeo falava sobre formas de separar misturas heterogêneas. E agora aqui nós vamos fazer a leitura do texto de como formas, né, de se separar misturas homogêneas, completando então o texto da semana passada. Então agora você vai saber como separar misturas heterogêneas, que são aquelas que têm diferentes, né, diferentes fases, você consegue diferenciar as substâncias que compõem a mistura, e aqui você tem formas de separar as misturas homogêneas, que são aquelas que você não consegue ver visualmente a diferença entre as substâncias que estão ali misturadas. Tá? Então vamos lá. A obtenção de água. Bom, formas de separar misturas homogêneas. A obtenção de água adequada para o consumo humano é um dos maiores desafios em diversas regiões do mundo. Muitas vezes, a água encontrada em reservatórios e poços é salobra e não pode ser diretamente consumida, quer dizer, ela pode ter muito sal. Além dos métodos de separação de mistura apresentados até agora, como a gente já viu no vídeo passado e no material passado, é adequado dos métodos que foi visto até agora, é adequado para transformar água salobra em água potável? Quer dizer, dos métodos anteriores, dá para separar a água salobra para água potável? Não, né? Então nós vamos ver como que se faz. Já vimos que muitas misturas homogêneas também são chamadas de soluções. Elas apresentam um aspecto uniforme por toda a sua extensão e podem ser uma mistura de gases, de líquidos ou de sólidos. Então, entre os métodos de separação de misturas homogêneas, vamos estudar a evaporação, a destilação simples e a destilação fracionada. Começando pela evaporação. O que é a evaporação? A evaporação ela é um método para a separação de sólidos que estão dissolvidos nos líquidos. Esse é o principal método utilizado nas salinas para obter sal de cozinha a partir da água do mar. Quem não sabe ou não sabia de onde vem o sal ele é extraído do mar. Quem já teve a oportunidade de ir para a praia, né, e foi nadar no mar, percebeu que a água ela é muito salgada. Então, nas salinas, esse sal ele é separado da água. Então, nesse método, a água do mar ela é acumulada em reservatórios largos e rasos, são construídos à beira-mar, como no caso da fotografia do lado aí. O calor do sol e os ventos provocam a evaporação da água, e os elementos que antes estavam dissolvidos acabam por se acumular no estado sólido, sendo coletados. Então aí do lado você tem já o sal coletado, ele foi raspado, né, foi feito esses montinhos, né? Isso é uma salina natural em Chaval, que fica no Ceará. E essa é uma foto de 2016. Eu já visitei lugares que tinham salinas, é bem interessante para ver. Então esse sal aí ele vai passar por todo um processo para depois ser comercializado e vendido para as pessoas. Então é assim que chega o sal
na sua casa. O outro método é a destilação simples. Então, a gente já tinha visto que o ponto de ebulição é a temperatura em que o material passa do estado líquido para o estado gasoso, e que essa é uma propriedade específica, né, que algumas substâncias têm. Quando uma mistura apresenta componentes cujos pontos de ebulição são muito diferentes, como é o exemplo da água e do álcool, também chamado de etanol, que é utilizado para abastecer os carros, a gente pode utilizar a destilação simples para separar essas substâncias. Então, ao nível do mar, né, quer dizer, é um lugar onde a pressão é igual para todos, a temperatura de ebulição do etanol é de 78 graus Celsius e o da água é de 100 graus Celsius. Então, a aplicação desse método ela é feita em duas etapas, a de evaporação e a de condensação. A mistura de dois componentes, como o exemplo da mistura de álcool e etanol, ela é colocada em um recipiente e é aquecido. Então vamos aqui, ó. Aqui mistura, aqui colocou corante, né, para você poder visualizar, né? Então a mistura desses dois componentes, como do álcool e do etanol, ela é colocada em um recipiente e vai receber calor, vai ser aquecida. Como as temperaturas de ebulição dos componentes, como nós vimos da mistura, são diferentes, uma delas passa primeiro para o estado gasoso. Então, o vapor ele passa então por um tubo resfriado chamado condensador. É isso aqui, ó. Condensador, ele é ele tem tipo de uma serpentina aqui, né? E em volta o vidro, ele está dentro de um vidro. E aí esse vidro vai receber água fria aqui e vai encher. Para quê? Para fazer a água, o que foi aquecido, né? No caso do álcool, ele com a baixa da temperatura, por causa da água fria, o vapor, o etanol na forma de vapor, em contato com a água fria, perde o calor, então ele vira líquido. E aí ele começa a gotejar aqui onde você vai receber. Tá? Então, o vapor ele passa então por um tubo resfriado, denominado condensador, como eu falei ali, né? E devido à diminuição da temperatura, o vapor passa para o estado líquido e o componente é recolhido em outro recipiente. O componente com maior temperatura de ebulição continua no frasco aquecido. Então é assim que você separa duas substâncias que você não consegue ver a olho nu a separação, mas elas têm pontos de fusão diferentes. Então você aquece uma, no caso do etanol, como é 78 graus Celsius e a água é 100 graus Celsius, o álcool vai virar vapor primeiro. E aí você separa o álcool e o que sobrar no recipiente lá é a água. Então, o componente com maior temperatura de ebulição vai continuar lá no frasco aquecido, né? Como eu disse, a água, porque não chegou nos 100 graus Celsius. A destilação simples, ela também pode ser usada para separar uma mistura homogênea de de um sólido com um líquido. Assim como ocorre com a mistura de dois líquidos. A mistura é aquecida no balão de destilação e o vapor produzido passa pelo condensador e resfria, sendo o líquido recolhido em outro recipiente. O sólido, que não é volátil, né, que ele não evapora com facilidade, ele vai permanecer lá no balão de destilação. Então, a destilação simples serve de líquido, misturas de líquido com líquido, mas também pode servir de sólido com líquido. E o terceiro método, né, de separar a mistura homogênea é a destilação fracionada. A destilação fracionada ela é utilizada para separar misturas homogêneas compostas de mais de dois líquidos. Então, quer dizer, a gente viu água e álcool. Então, e se tiver mais líquidos, como é que é feita? Aí é essa destilação fracionada. Então, o método ele se assemelha ao da destilação simples. E a aparelhagem também é a mesma. Porém, ela é conectada a uma coluna de fracionamento, que possibilita separar cada um dos líquidos. A destilação fracionada ela é possível desde que as temperaturas do ponto de ebulição das substâncias da mistura não sejam muito próximas.
Esse método ele é muito utilizado na indústria do refino do petróleo, por exemplo. Então vamos entender, olha que loucura. O petróleo, do petróleo, para quem já viu, o petróleo é um líquido negro, que ele é extraído da terra, pode ser extraído também lá no fundo do mar, do solo, né, do chão do fundo do mar. O Brasil ele é muito bom nesse processo, né, em extrair petróleo do que a gente chama de bacias. Então nós temos várias bacias, vários campos petrolíferos no Brasil, principalmente no mar. Então olha que louco, eu consigo tirar do petróleo o óleo combustível, o diesel para os caminhões, o querosene para aviões de aviação, a nafta que vai para a petroquímica, a gasolina e o gás liquefeito para o petróleo, que é o chamado GLP, que você usa na cozinha, né, para fazer comida. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona isso. O petróleo, vamos entender o refino do petróleo. O petróleo que sai dos reservatórios abaixo do solo ou do fundo dos oceanos não está pronto para ser utilizado, que foi como eu tinha dito, da onde vem o petróleo. Então ele é uma mistura de diversos compostos químicos que precisam ser separados. Para isso, é necessário refinar o petróleo, ou seja, separá-lo em frações com os produtos que se deseja comercializar. Então vamos ver abaixo aí um texto sobre o refino de petróleo e seus produtos derivados. O processo utilizado para separar as frações de petróleo é a destilação, a fracionada. Essa separação envolve a vaporização de um líquido por aquecimento, seguida da condensação de seu vapor. No caso do petróleo, é empregada a destilação fracionada, que é executada com a utilização de uma coluna de fracionamento. Nas refinarias, essas colunas são substituídas por enormes torres, chamadas de torres de fracionamento, como a gente está vendo aqui nesse desenho embaixo. Continuando o texto lá. Então, note na ilustração que os diversos produtos de interesse comercial obtidos do petróleo, eles são representados em diferentes alturas dentro dessa torre de fracionamento. A razão dessa disposição tem a ver com os diferentes pontos de ebulição dos constituintes do petróleo. Então, como é possível notar, os constituintes mais voláteis, ou seja, aqueles com ponto de ebulição mais baixo, eles estão posicionados na parte mais alta da torre de fracionamento, enquanto que aqueles com ponto de ebulição mais altos, eles estão posicionados nas regiões mais baixas da torre. Isso significa que os produtos do topo da torre são os primeiros que se separam da mistura, enquanto que aqueles que estão na parte inferior da torre, eles são os últimos. Os principais produtos derivados do petróleo são, como eu disse, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que ele consiste de uma fração composta por propano e butano, sendo que eles são armazenados em botijões e utilizados como o gás de cozinha. A gasolina, que é utilizada como combustível dos veículos, é um dos produtos de maior importância do petróleo, sendo um líquido inflamável, pega fogo muito fácil, né? O gás também, e é volátil, quer dizer, ele evapora muito fácil. Então, a sua importância deve-se à utilização como combustível de veículos motorizados, né? Veículos a motor. O querosene, ele é uma fração intermediária entre a gasolina e o óleo diesel. O querosene, ele não é mais o principal produto de utilização industrial, mas ele é largamente utilizado como combustível de turbinas de avião a jato, tendo ainda aplicações como solvente. Ele dissolve algumas coisas, né? Aí o óleo diesel, ele é um combustível empregado em motores diesel, né? Tipo caminhões, ônibus. Sua característica primordial é a viscosidade, considerando que com essa propriedade é garantida a lubrificação dos motores. Não aparece aí, mas tem também a parafina. São um produto comercial versátil, que é utilizado na aplicação industrial bastante ampla, como, por exemplo, impermeabilizante,
de papéis, gomas de mascar, quer dizer, quando você está mastigando um chiclete, você está comendo a parafina que veio lá do petróleo. Explosivos, o seu lápis, revestimento interno de barris, revestimento de pneus e mangueiras, entre outras coisas. E é tirado também o asfalto, que é sólida, né? Quando você vê lá é o piche, né? Sólido de cor escura. Ele é obtido do resíduo das destilações de petróleo. Grande parte do asfalto é produzida para pavimentação e o asfalto oxidado é utilizado como revestimento e impermeabilizante, certo? Então é isso. Simples assim. E agora você tem aqui, vocês vão ler com calma, tá? Sem pressa, lê a pergunta, vê o que quer, se precisar reler o texto de novo, tá? Para você poder responder. E aí você vai fazer essas perguntas no seu caderno, tirar foto e mandar para mim. Tudo bem? Então é isso, gente. Na próxima semana a gente faz a correção dessa atividade aqui, mas eu espero que vocês tentem fazer a atividade. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Um abraço e até mais.